Seguinte, o bom e velho plano cartesiano. Fala com a boca assim, ó. Tudo é frequência. Tudo. Você emitiu um pensamento, frequência. Você falou, frequência. Frequência, se quiser trocar a palavra, são ondas de vibração. Tem a máquina que transmite e tem a máquina que recebe. Se você for olhar agora no ambiente desse, a toda frequência, os projetores, as luzes, a caixa de som, tudo está emitindo frequência. Meu corpo está emitindo frequência, esse microfone está emitindo frequência, tudo, aquela televisão também. Cada lâmpadazinha de LED dessa aqui, que você não consegue ver a luz, mas é a coisinha ínfima aqui. Tudo frequência. Imagina o tanto de gente emitindo frequência mental. Tudo é frequência. Sabendo que tudo é frequência, você precisa de ter uma mente que governa sobre isso. Por quê? Seus pensamentos emitem frequência. Então você está desanimado por causa dos seus pensamentos? Não, eu não estou por causa disso não. Estou por causa do meu corpo. É químico. Ah, é? Por que está assim? De novo, alguma coisa aconteceu aqui. Porque o cérebro, quando ele começa a processar algo, se ele não der conta de resolver, ele descarrega num órgão. Então, a frequência da riqueza é uma frequência alta. Riqueza é uma resposta. Lembra que o que você precisa é da sabedoria. A prosperidade é o rompimento dessa sabedoria. E a riqueza é o fruto desse rompimento. É a linda árvore. Semente, árvore e fruto. A frequência da riqueza opera aqui, ó, nessa altura. A frequência da pobreza é assim, ó. Aqui é zero. A pessoa, quando ela não enxerga o que ela é, ou não sabe que dá para aumentar a capacidade, não é só o que o esquerdista fala de fulano não tem oportunidade. Não é. Porque se você não tem oportunidade, você vai ter que passar para outro grupo. São dois grupos. O grupo de quem cria oportunidade e de quem espera oportunidade. E de quem está na oportunidade. Então, os dois grupos é o seguinte: quem cria, quem espera. Se a pessoa não tem oportunidade, quer dizer então que ela não vai prosperar? Só perguntar para um monte de gente que prosperou. Às vezes ela não esperou uma oportunidade, ela criou. Vocês estão assistindo, vocês vão escrever assim: eu vou criar as oportunidades. Hoje mesmo teve um evento aqui, e esse evento é o Churrasco Network, né, para falar de negócio. Aí a pessoa fica a vida inteira esperando conectar, a outra vai lá e cria a sua própria oportunidade. Tem gente que fala, não, eu quero uma oportunidade gratuita. Talvez nunca vai vir, você vai ter que pagar. Então, quando você fala que vai fazer, é uma criação. A frequência da riqueza, ela é muito alta. E aí, você quer ficar rico por querer, mas a sua mente não deixa. Porque a frequência mental não é de riqueza. A riqueza, você precisa treinar ela. Assim como andar. Você é um ser humano. O seu corpo nasceu para andar, mas está desprogramado. O que significa isso? Você vai ter que acessar a frequência. O andar é esse aqui, ó. Na verdade, andar nem existe. Isso aqui é uma queda controlada, balanceada. Olha isso aqui, eu faço o pêndulo para andar e aí eu estou em processo de queda. E o que eu aprendi então foi balancear a queda. Olha o que é andar de verdade. Andar é balancear a queda. Você vai ficar bom. Nossa, olha o jeito que ele anda. É igual o avião pousar. O avião está caindo. Ainda bem que é controlado. Então é uma queda de avião controlada. Quando a gente vai pousar o avião, quando chegar na cabeceira da pista, eu corto o motor. E aí eu não preciso do motor. Tem gente que fica apavorado. O avião não precisa do motor para pousar. Agora, se não tiver pista, não dá para chegar lá. Então assim, ó, quando a gente vai tocar o solo, a gente não precisa do motor, a gente corta o motor. E aí quando a gente pousa, a gente faz de tudo para fazer a regulagem para tocar o mais suave possível. Então também tem uma frequência no pouso. Tem gente, eu já pousei com gente que tacou o avião no chão. Pode quebrar o trem de pouso e pode fazer um acidente absurdo. Tudo é frequência. Tem gente que é fino na mão com o helicóptero. Frequência da pessoa. Tem gente que é grosseiro. Então assim, você precisa de entender que isso sim é frequência. E que frequência é regulada, igual máquina. Então assim, quando você tem uma mentalidade, a mentalidade acha que riqueza é dinheiro, sua frequência está emitindo um resultado que você não vai desejar na sua vida quando você perceber.
Porque quando você coloca pressão nisso, tudo é dinheiro, 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 a sua mentalidade valoriza dinheiro mais do que gente. Não, Marçal, mas você é capitalista. Eu não sou. Capitalista valoriza a pessoa pelo dinheiro e desvaloriza também pelo mesmo motivo. Ah, mas você acha que o capitalismo é ruim? Claro que não. As pessoas que não devem ser. O sistema capital, de cada um ser próspero, a gente tem que lutar por isso. O comunismo libera uma frequência na cabeça da pessoa. Ela acredita na teoria da igualdade. Não tem igualdade. Nós não somos matérias criadas em série. A igualdade não existe. Alguém fala, não, existe sim. A Constituição Federal fala que todos somos iguais perante a lei. Você sabe que não é. A própria Constituição Federal fala que é para ter um princípio, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na forma da sua desigualdade, que é o princípio da isonomia. Então quem ganha muito paga 27% de imposto, o outro paga 8%, o outro paga 11%, a empresa paga 30%. Não existe esse negócio de igualdade. Qual que é o fracasso de uma mentalidade comunista? É esperar que um dia todo mundo vai ser igual. Para ser igual, todo mundo ou tem que estar morto, que aí está morto igualmente, ou todo mundo tem que ser pobre. Porque na liberdade não tem igualdade. É diferente de aprender a respeitar uns aos outros. Eu não sei se vocês conseguem entender. Quando Deus nos cria, tem um digital que repete? Então não tem como ter igualdade. A íris do olho de alguém repete? Não. Deus não nos fez com placas de série. Ele não é industriário. Ele não pegou uma fórmula, criou uma fórmula e falou, agora põe num tubo de ensaio e depois coloca numa esteira e manda produzir em série. Não fomos feitos em série, então não tem como a gente ser igual. Nós somos imagem e semelhança. A gente é semelhança de uma das faces dele. É por isso que quanto mais a gente se junta, mais a gente parece com ele. Mas a gente não é igual, não. Isso não te liberta, não, sem saber que você não é igual. Você sabia que as vibrações, a frequência que a sua cabeça está emitindo está atrapalhando a sua prosperidade? A forma, por exemplo, que a sua cabeça olha para a riqueza atrapalha a sua prosperidade. Por quê? Porque se seu cérebro estiver emitindo uma frequência, olha para um rico, você pensa, todo rico é ladrão, que é a mentalidade do Brasil. Você começa a prosperar, tem alguma coisa de errado. É ruim para uma pessoa que viu você uma vida inteira ganhando um salário mínimo, do nada você começa a estudar, romper, frequentar lugares, começa a vir nesse tipo de palestra. Ai meu Deus, se você explodir, ninguém vai falar, explodiu porque estudou. Você nunca vai ver isso. Talvez sua mãe vai te defender. Talvez. Por quê? Porque às vezes você vai fazer um treino digital que ela não conhece, ela vai pirar. Entendeu ou não? Então a frequência, fala assim, ó, frequência nunca morre. Então a frequência nunca morre. O que significa isso? Cuidado com o que você está emitindo. Cuidado com o que você está recepcionando. Você não consegue matar a frequência depois que você emitiu. Então se você acha que isso é brincadeira, você está emitindo frequência o tempo inteiro. Não brinque com o seu cérebro. O seu cérebro é uma máquina. Máquina de recepcionar a frequência e máquina de transmitir. Por exemplo, se você perceber que a pessoa é negativa, o fato da pessoa ser negativa, ela entra com a frequência dela na sua vida. O fato da pessoa ser negativa, você está num ambiente onde a pessoa reclama, a sua vibração muda. Para quem não respeita frequência nem vibração, pega lá o arroz cozido da manhã, coloca o arroz numa vasilha e depois coloca da mesma panela em outra vasilha. Você vai amaldiçoar um. Vocês já viram esse teste? Faça com seus filhos. Você vai abençoar. O arroz foi cozido na mesma panela. Pode fazer que seus filhos nunca mais vão reclamar. Aí vocês vão amaldiçoar um e o outro vocês vão abençoar. Longe um do outro. E deixa. Vocês vão ver que o amaldiçoado... olha na internet, vocês vão passar mal. Isso é real. Aquilo que você amaldiçoa com as palavras, o arroz começa a ficar com fungos, um negócio absurdo. O outro dura mais tempo. A água muda dependendo do toque musical. Ou seja, tudo é frequência. A música tem um poder de curar uma pessoa e de trazer rebeldia no coração de uma pessoa. O povo brasileiro ignora essa questão musical e muitas vezes cantam músicas que vai mudar seu padrão de pensamento.
Eu gosto de ouvir a moda de viola do Tião Carreiro e Pardinho. Gosto mesmo. Os caras têm mais de 800 modas, mas eu não ouço todas. Eu ouço a música que tem a ver com a cultura, o negócio é raiz, aqui é trem bacana. Quando a música tá falando coisa que vai contra a minha frequência, eu pulo a música. Por exemplo, minha esposa é morena, aí eu vou ficar cantando cabelo loiro, vai lá em casa passear. Nem termino de cantar porque não faz sentido pra mim. A pessoa fica a noite inteira com cerveja na mão cantando coisa de corno. Ah, Marçal, eu já vi você no show, eu sou amigo dos caras, mas não quero cantar esse tipo de música, não faz sentido. Não estou falando mal, estou falando, para mim não serve. Vocês entenderam ou não? Você muda a frequência. Por que depois que eu levei a sério os meus pensamentos, eu parei de ver filme também? Ah, Marçal, aí como é que sua vida tem graça? É simples. Tem música que a maioria de vocês já ouviram ou cantaram que eu sou compositor. Tipo, Assim Tu Flui. Eu não estou assistindo filme de ninguém, mas já fiz o meu. Pode olhar no YouTube, tem vários filmes. Tem o Piorando a Sua Vida. Você vai em streams, tem meu filme. O filme está lá. Tem uma frequência naquilo. Alguém que para um ano na sua vida para tocar o terror, para bater resultado. Tem lá um filme. Tem na Amazon, tem um monte de lugar. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que as pessoas, elas emitem as frequências delas. E eu não sei se você, se soubesse o que está por trás da frequência da pessoa, você gostaria de recepcionar isso na sua vida. Eu não. Então, um monte de filme, para mim, minha avaliação, a cada 10 filmes, 9 não dá para você assistir. Não é porque o filme é ruim, é porque a frequência é ruim. O filme pode estar o seu ator favorito, mas não está a sua frequência favorita. E se não está a frequência favorita, não faz sentido. Por exemplo, se você estiver rodeado de gente que não acredita no empreendedorismo, no CSLT, você não vai conseguir romper, porque a frequência dessas pessoas não deixa. Tem gente muito boa que é plantada num lugar onde tem espinhos. Vai ficar sufocado. Se você está rodeado de gente que é empolgada demais, também não vai dar certo, porque empolgação nunca fez ninguém prosperar. Se você está numa frequência, Marcelo, eu estou ruim demais. Eu falo para todo mundo, como que quebra uma frequência? Marcelo, eu estou triste, eu estou ruim, minha vida está... Eu estou depressivo. Eu não sou doutor não, mas... começa a tomar um banhozinho de água fria. Você vai ver mudar a frequência do corpo. Acorda um pouquinho mais cedo. Faz uma mentalização. Porque mentalização é frequência. Por isso que eu faço todo dia quando eu acordo. Vai ler a Bíblia. Bíblia é a frequência do alto. Vai orar. Você entra numa outra frequência espiritual. Vai ensinar. Vai praticar o esporte. Vai comer uma comida certa, né? Aí você fala, caramba, bebe água para você ver se não muda a recepção das frequências. O potencial de hidrogênio do corpo alcalinizado, seus pensamentos mudam completamente. E o fato de mudar é absurdo. Tem gente que pensa, eu queria uma ferramenta que chama capacidade geradora de riqueza. A pessoa testa 50 coisas que tem lá na cabeça dela. Aí o score máximo é 500. Eu nunca vi gente ficar tão ruim medindo isso. Eu apliquei isso no método IP. E aí eu vi a pessoa ficar transtornada com a própria vida. Porque, peraí, que nota que é essa? Aí tá lá assim, aí ela desenha um gráfico. O gráfico é baixa rentabilidade, média e alta rentabilidade. A cabeça da pessoa sempre culpou Deus, culpou o diabo, culpou o pai, culpou a mãe. Mas nunca quis estudar para acessar a frequência. Então, por exemplo, o conhecimento é frequência. A sabedoria é uma frequência muito maior. A ignorância é abaixo da linha 0, naquele gráfico ali. O conhecimento é nota 5, a sabedoria é 50. Se for a progressiva, então, com prosperidade, que aí eu não só pratico para testar, mas eu consigo validar aquilo na minha vida, eu vou aumentando. Se der fruto, então, a frequência é mais alta. Se você sabe algo e não faz, Lao Tse, há milênios falou, você continua sem saber, porque você não tem a frequência. Olha que interessante. Se qualquer um aqui nesse auditório pegar um skate e aprender a fazer uma manobra chamada kickflip, você dá conta de fazer. Aí alguém fala, não, eu não dou conta. Não, você não quer. Essa frequência sua está fechada porque você não quer. Eu tenho medo. Então, medo também altera a frequência. O que eu vejo é, algumas pessoas vão aprender em uma semana, outros vão aprender em um ano,
um mês, outros em 1 ano, outros em 10 anos. Tem gente que de tão medroso que é de ficar em cima de um skate, pode levar 20 para aprender. Vai depender do tanto de hora, vai depender da banda frequencial que você vai acessar disso aí. Por exemplo, se o seu cérebro não vê motivo de fazer isso, você pode levar 50 anos e você não aprende. Se o seu cérebro achar complicado e ninguém te ajudar a descomplicar, você está numa banda de frequência que não vai sair nunca.